Seja bem-vinda à nossa formação Boleira da Ganache. Eu quero te dizer que eu tô muito feliz por você estar aqui, quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Marília Calácio e nos próximos dias nós vamos juntas desvendar todo o reino da Ganache. Eu quero te fazer se apaixonar por ele, assim como eu sou apaixonada. Eu quero desvendar todos os mistérios desse reino e te mostrar o quanto ele é incrível e o quanto ele é maravilhoso. E eu vou confessar uma coisa pra você. Sabe quando você acorda com aquela sensação de que o dia vai ser muito especial? Sabe quando você acorda com aquele frio na barriga e você não sabe de onde vem essa sensação? E eu vou te confessar que eu acordei assim hoje, porque eu acordei com essa sensação boa no coração, essa sensação empolgada, porque assim, por mais que eu já tenha gravado outras aulas antes, eu tenho certeza que esses dias serão ainda mais especiais, serão ainda mais valiosos. Eu juro que eu tô com muita expectativa para esses próximos encontros, sabe? Porque eu sei o quanto a confeitaria pode ser um marco na sua vida, tanto para você que vai aprender a fazer seu primeiro bolo, ou talvez para você que já é confeiteiro e quer aprender a fazer o bolo mais perfeito e o bolo que mais vende. E eu já fico emocionada só de saber, só de imaginar as histórias lindas que a confeitaria pode escrever na sua vida, assim como ela fez com a minha. E nos próximos dias nós vamos aprender juntas desde a massa, recheio, montagem, a ganache e a decoração. Nós vamos aprender a fazer o bolo perfeito de ganache, o bolo soberano, o bolo que vai se destacar sobre todos os outros. E sim, você escutou certo, eu vou te ensinar a fazer uma ganache perfeita, cremosa, macia para você espatular o seu bolo. Então fique grudado aqui porque vai ser o bolo de ganache que vai se fazer se diferenciar e se destacar na confeitaria. E eu vou te ser bem sincera, só o tempo que eu gastei, o estudo que eu tive para desenvolver as receitas, esse bolo soberano, desde a massa, os recheios, a ganache, eu fiquei muito tempo para chegar nessa perfeição. E o que você vai aprender aqui parece loucura, parece Marília, você vai ensinar tudo isso de forma gratuita? Sim, eu vou te ensinar coisas valiosíssimas e riquíssimas em conhecimento de forma gratuita. Você só precisa se comprometer em estar aqui comigo e fazer o bolo comigo. Sim, porque eu vou te desafiar a fazer o bolo junto comigo e a seguir todo o cronograma da aula. Mas eu vou te explicar melhor lá pra frente. E por que eu tô chamando o bolo de ganache do bolo soberano? Porque o bolo soberano vai te fazer se destacar diante dos outros bolos. É ele que vai te tirar do anonimato. É esse bolo de ganache soberano que vai fazer você se destacar da internet. É ele que vai fazer você se destacar de todas as concorrências. É esse bolo que vai te fazer vender muito mais, vai te fazer ter clientes correndo atrás de você, vai te fazer ter independência financeira e vai te fazer ter liberdade de rotina dentro da sua própria casa. Você vai poder fazer o seu próprio horário, trabalhar em casa, perto da sua família, se assim você quiser. E nessa primeira aula eu vou te ensinar a fazer uma massa de bolo, mas não é qualquer massa de bolo não, vai por mim, é uma massa perfeita, estruturada, diferente de tudo que você viu. Eu vou te ensinar um método novo de preparo dessa massa que vai te dar uma massa firme, mas ao mesmo tempo úmida, que vai te dar segurança na hora da gente montar o bolo. E vai por mim. A massa é a base para você ter um bolo estruturado, mas ao mesmo tempo gostoso. Chega daqueles bolos esfarelentos que esfarelam na boca, aqueles bolos secos. Você vai aprender a fazer uma massa estruturada e super úmida e fofinha. E olha, eu não vou mentir pra você, não estou pra brincadeira, eu quero fazer um compromisso com você, eu quero me comprometer que você vai sair desse encontro, que você vai sair dessa formação preparada e pronta, e se sentir segura para fazer o seu bolo de ganache, o bolo soberano. Porque, como eu disse, eu vou te ensinar tudo, toda a formação. Vou te ensinar a massa, recheio, montagem, ganache e decoração. Você vai sair daqui segura para fazer o seu bolo soberano de ganache. E nos próximos dias eu vou te passar todas as coordenadas para você viver de confeitaria. E para você que já vive de confeitaria, para você que já é uma boleira, eu vou te passar as coordenadas para você se destacar, lucrar ainda mais, vender ainda mais bolos e ter clientes correndo atrás de você. Você vai criar a sua própria guarda real. E o que é a guarda real? Sabe aqueles clientes fiéis que não tem medo de passar o seu contato? Pois bem, é aquele cliente que tem orgulho de te indicar para outras pessoas, porque ele é tão apaixonado nos seus bolos, aquela cliente que gosta tanto dos seus bolos que ela indica para todo mundo. E toda rainha tem a sua guarda fiel, toda rainha tem a sua guarda real, que protege, que indica, que fala com a boca cheia com muito orgulho de quem ela fez o bolo. E falando em rainhas, eu já tenho recebido muitas perguntas sobre o meu curso completo, A Rainha da Ganache.
eu quero já acalmar o seu coração, que eu vou sim abrir a oportunidade para você viver este sonho real, que é fazer parte do curso completo A Rainha da Ganache. Mas calma, tudo no seu tempo. Eu quero que você foque aqui agora em aprender a fazer o bolo soberano, porque esse foi o meu compromisso com você no início da nossa aula. Você vai aprender a fazer o bolo soberano e quando você estiver preparada e quiser fazer parte desse sonho real, nós vamos abrir uma oportunidade. Tudo no seu tempo. Aproveite cada momento e não perca nenhuma aula, que é extremamente importante. E olha que eu já estou muito ansiosa para falar para vocês sobre o nosso desafio. Preste atenção que esse desafio é uma coisa incrível que nós preparamos com muita dedicação e amor para você. Porque, como eu disse, eu quero que você se comprometa a fazer o bolo. Eu não quero que você assista as aulas aleatoriamente. E muito menos assista às aulas fazendo faxina na sua casa. Eu quero que você pare, pegue um caderno e estude o curso, porque tudo que você vai aprender nos próximos dias é algo muito valioso. E para te instigar e para te motivar ainda mais a colocar em prática tudo aquilo que você vai aprender nos próximos dias, eu vou te desafiar. Mas como assim, Marília? Que desafio é esse? Eu vou te desafiar a fazer o bolo soberano junto comigo. Por isso que cada dia você vai aprender uma coisa para você conseguir acompanhar. Hoje, como eu disse, no dia 1 você vai aprender a fazer a massa. Amanhã a gente vai aprender a fazer o recheio e a montagem. No terceiro dia nós vamos aprender a fazer a ganache e depois a gente vai aprender a fazer a decoração. Tem toda uma sequência. E lembrando que vocês vão receber um e-book maravilhoso em PDF com todas as receitas que você está aprendendo aqui. Então, durante essas aulas eu vou te ensinar o modo de preparo e depois vocês vão receber o PDF. E como que você vai fazer para receber esse PDF, esse e-book lindo que eu preparei para você? Aqui embaixo dessa aula, embaixo desse vídeo, vai ter disponibilizado um número de WhatsApp. Você vai salvar esse número do WhatsApp na sua agenda, salva aí como suporte equipe Marília Calasso, ou equipe Marília Calasso, ou formação boleira da Ganache, salva com o nome que você quiser. Salvou, você vai solicitar para a nossa equipe de forma individual o seu e-book. Fala assim, eu participei da aula 1, eu quero o e-book da aula 1. E cada dia eu vou disponibilizar o e-book referente àquela aula. Então, no dia 1 você vai receber o e-book 1, no dia 2 o e-book 2 e assim por diante. E eu quero que você faça o bolo junto comigo. E agora eu vou explicar melhor o desafio. Você vai fazer o bolo junto comigo, até a decoração você vai decorar. Se quiser decorar igual eu for decorar, se quiser decorar da sua maneira, não importa, mas você vai usar tudo aquilo que você aprendeu durante o curso e vai postar no seu Instagram. E a hashtag vai estar aqui embaixo, hashtag bolo soberano e hashtag eu participei do desafio. Por quê? Presta atenção, gente, eu nem deveria estar contando isso agora, mas eu vou te contar porque assim, eu quero te deixar ainda mais empolgada. Nós preparamos não só esse desafio, mas uma premiação. Que premiação é essa? Para as 3 sorteadas, nós vamos sortear todo mundo que colocou a hashtag, todo mundo que postou a foto no seu perfil. Domingo à noite, nós vamos fazer uma live muito especial e durante essa live nós vamos fazer 3 sorteios. Agora sim, vai por mim, vocês não estão preparados para essa premiação. Serão uma batedeira KitchenAid incrível, maravilhosa. Segundo prêmio, uma panela de fazer recheio igual a minha, aquela panela incrível que vai ser assim, a sua melhor funcionária. E terceiro, uma inscrição, uma oportunidade de fazer parte do curso A Rainha da Ganache, você viver o seu sonho de fazer parte do reino da Ganache. Preste atenção que são os 3 prêmios mais incríveis que você poderia ganhar e serão 3 ganhadoras. Mas para ir recapitulando, você precisa seguir todas as aulas, assistir todas as aulas, postar a foto no seu perfil com o seu bolo. Você vai pegar o seu bolo. No final das aulas, eu vou te explicar exatamente como você vai fazer, mas você vai pegar o seu bolo, postar a foto no seu perfil com o seu bolo e falar hashtag bolo soberano e hashtag desafio, eu participei do desafio. Ou seja, serão 3 ganhadoras e cada ganhadora receberá um prêmio. Uma ganhadora ganhará a batedeira, uma ganhadora ganhará panela de fazer recheio e outra ganhadora receberá o prêmio, a oportunidade de fazer parte do curso A Rainha da Ganache. São 3 prêmios para 3 pessoas diferentes. Qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição para tirar todas as suas dúvidas. A gente também vai ter lives plantão de dúvidas durante essa semana, caso tenha ficado dúvida em relação a algum conteúdo, em relação ao sorteio. Mas agora eu quero literalmente colocar a mão na massa e ensinar a fazer uma massa perfeita, estruturada, úmida e fofinha. Explicado tudo isso, como vai funcionar aqui nos próximos dias, eu quero que você entenda por que eu tô tão empolgada. Porque eu sei realmente
consciente do poder transformador que esses próximos dias podem causar na sua vida. Se você está duvidando, olha só o depoimento dessa aluna. Olá, meu nome é Rose, do Ateliê dos Sabores, eu tenho 47 anos, sou da cidade de Hortolândia. Eu quero falar para vocês que eu fazia bolo, não tem muito tempo, né, que eu faço, e só que os meus bolos, eles não eram assim um bolo estruturado, não tinha assim essa estrutura que tem hoje. Eu não trabalhava com ganache, não conhecia, eu achava que ganache era só aquela coberturinha mole, né, que você faz com derrete o chocolate e o creme de leite e joga no bolo de cenoura, no bolo de chocolate e tal. Eu achava que era isso. Eu não conhecia o verdadeiro segredo, né, da ganache, que hoje eu conheço graças ao curso da Marília, né, a semana do desafio da Ganache Cake, eu participei, fiquei apaixonada pelos bolos, da forma que ela trabalha. E depois veio a pandemia, o ramo que eu trabalho é locações de roupas para festas. Não tem mais festas, né? Não tá tendo, como todos sabem. Fiz o curso Boleira de Mão Cheia, fiquei apaixonada, cada dia mais vou aprendendo mais. Os meus clientes estão amando meus bolos, perceberam a diferença. Rose, nossa, como que seu bolo tá gostoso, né? Você mudou alguma coisa, né? Eu faço com o ganache e brigadeiro. Eu não uso mais chantilly nos meus bolos, não gosto mais de usar chantilly. Meu bolo é reconhecido nas festas, quando as pessoas vão numa festa que tem o meu bolo. As pessoas elogiam e falam, nossa, é o bolo da Rose, né? Que gostoso. Você viu só porque que realmente eu acredito no poder de transformação da confeitaria? Transformar a vida da aluna, transformar a minha vida e, sinceramente, eu não vejo motivo algum para essa próxima vida transformada não ser a sua. Inclusive, o próximo vídeo de depoimento pode ser até contando a sua própria história. E antes de a gente colocar literalmente a mão na massa, eu quero que você entenda que o que você vai aprender aqui não é só receita. Eu não quero criar um império de boleiras replicadoras de receita. Não, eu quero criar rainhas, literalmente, que entendam o porquê de cada ingrediente. Então eu não vou te ensinar só receita. Além disso, eu vou também te ensinar a função técnica de cada ingrediente. A gente vai falar muito sobre a questão estrutural de cada ingrediente na massa do bolo. Eu vou te ensinar, a gente vai falar muito sobre você se posicionar como boleiro no seu mercado. Eu vou te ensinar a vender muito, a ter clientes correndo atrás de você. E eu quero que você entenda que tudo isso não são só receitas. A confeitaria é um instrumento que te ajudará a realizar os seus sonhos, que te ajudará e te levará a alcançar os seus principais objetivos. Por exemplo, quer ver só? Eu tenho certeza que todo mundo tem um sonho. Aliás, vários sonhos escritos num papel ou talvez num quadro aí de realização de sonhos. Todo mundo tem aquele sonho, desde o sonho pequeno que a gente considera bobo, como por exemplo, comprar um shampoo, comprar a roupa que a gente quer, comprar a sandália que a gente quer, arrumar o cabelo, pintar o cabelo no salão que a gente gostaria, até talvez sonhos mais importantes como viajar, levar sua família para viajar, comprar o presente que seu filho tanto sonha, poder realizar sonhos das pessoas que você ama, não só os seus sonhos, mas sonhos das pessoas que você ama, o sonho do seu filho, de você poder estudar o seu filho na melhor escola da sua cidade, uma escola boa e renomada, o sonho dos seus pais, enfim, o céu é um limite e a confeitaria pode te ajudar a realizar cada um desses sonhos. E você que já é confeiteira, além de todos esses sonhos pessoais que você também pode realizar, você pode realizar outros sonhos também, outros objetivos, como por exemplo, vender muito mais bolo, ser reconhecida como a confeiteira, como a boleira da sua cidade, ou até mesmo a boleira que faz o bolo mais gostoso, ter um monte de cliente atrás de você, conseguir fechar a agenda do mês, do comecinho do mês, aquele objetivo de ter a segurança de poder enviar um bolo para o seu cliente, tendo a certeza que ele vai chegar intacto e perfeito. Sabe aquele medo às vezes de você entregar o bolo pro cliente e falar assim, será que ele vai me ligar porque o bolo derrubou, porque o bolo desmoronou? Você vai perder esse medo e ter a segurança de verdade que uma boleira profissional precisa, ou até mesmo, caso seja o seu sonho, de poder abrir a sua própria confeitaria, o seu próprio lugar, o seu próprio ateliê de fazer bolos e adoçar a vida de várias pessoas aí da sua cidade. E eu falo isso porque eu vivo da verdade disso, assim, e a confeitaria, os bolos me proporcionaram realizar vários sonhos, desde o pequeno até que hoje eu não preciso escolher qual shampoo que eu quero usar. Vocês já viram que shampoo é algo que mexe comigo, né? É aquela coisa que me faz me sentir rica. Como que eu me sinto rica? Porque eu compro o shampoo que eu quero, a roupa que eu quero, e sem contar que eu pude realizar um grande sonho da minha vida, que é o seguinte: eu nunca tinha viajado, entrado de férias com a minha família. Através dos bolos, através do dinheiro que os bolos me proporcionaram, eu pude pagar uma viagem completa para a praia, com tudo pago no melhor hotel, com direito a passagem aérea, all inclusive, para
toda a minha família. Um sonho que só os bolos conseguiram me proporcionar. E pra você ver, a confeitaria nunca me decepcionou. Eu tenho certeza que ela não vai decepcionar também. Do mesmo jeito que ela foi um caminho incrível pra mim, ela pode ser um caminho perfeito pra você também. E agora chega de falar e vamos literalmente colocar a mão na massa e aprender a fazer o bolo mais estruturado, fofinho e úmido que você vai aprender. Então, vamos começar agora a aprender a fazer a nossa massa. Eu vou ensinar uma massa agora um pouco diferente do que você pode já ter visto aí na sua vida, em alguns vídeos. Mas eu vou explicar melhor, a gente vai explicar com calma. Antes de explicar o tipo de massa que eu vou fazer, porque existem tipos de massas diferentes na preparação, existem preparações, métodos de preparações diferentes para fazer cada bolo, eu quero te falar a função técnica de cada ingrediente. Por quê? Porque assim você vai entender o porquê que eu estou usando cada ingrediente na receita e caso você queira pensar em alguma substituição ou porquê você consegue definir sozinha, tá? Então bora lá. Eu vou começar com o ingrediente principal do meu bolo, que eu acho que é a farinha de trigo. A farinha de trigo, ela é o agente estruturante do meu bolo. O que isso significa? Que ela vai dar estrutura do meu bolo. Ela vai formar as cadeias de glúten, porque a proteína da farinha de trigo chama glúten. Então, a partir da farinha de trigo e a partir dessa proteína, o glúten vai agir quimicamente com todos os outros ingredientes que ele vai conseguir formar uma rede firme que vai conseguir formar o bolo, dar a estrutura do bolo e vai ajudar o bolo a crescer e depois ele não murchar. Essa quantidade de farinha é a quantidade de farinha ideal para o nosso bolo ficar estruturado e perfeito. Mais farinha, uma quantidade maior de farinha vai fazer o seu bolo ficar extremamente pesado e seco. Uma quantidade menor de farinha vai fazer o seu bolo ficar murcho, então às vezes ele não vai ter estrutura e às vezes pode murchar dentro do forno. Outro ingrediente que a gente vai usar vai ser o açúcar, que eu estou usando o açúcar refinado. Além do açúcar dar doçor na massa, que é deixar a massa docinha, ela vai dar umidade e estrutura para o seu bolo. E é impressionante, assim, esses dias eu estava fazendo uma massa de bolo, inclusive há pouco tempo. Estava fazendo uma massa adiantada para deixar já pronto para a nossa gravação do nosso evento. E eu fiz um monte de massa e eu esqueci literalmente de colocar o açúcar. Quando a massa saiu do forno, a massa estava extremamente branca. Por quê? Porque ela não acontece, como eu não coloquei o açúcar não caramelizou. Então não deixou aquela massa douradinha linda. A massa estava extremamente branca e mega enrugada e mega seca. Tava parecendo tipo assim, um monte de farinha. Eu falei, gente, mas por que a massa deu errado? É sempre a mesma receita. E quando eu fui experimentar, não tinha açúcar. Então eu entendi ainda mais na prática a importância do açúcar. E sim, você já vou tirar algumas dúvidas, que você já pode substituir o açúcar refinado pelo açúcar cristal. Acontece que o açúcar refinado, como é um açúcar processado, ele já é mais fininho, então a solubilização dele, ou seja, ele vai derreter mais facilmente dentro do forno, e o que vai gerar uma massa de bolo mais uniforme, sabe? Com aquelas migalhas menores. Mas não significa que se você fizer com açúcar cristal vai dar errado. Não vai dar errado e vai dar muito certo também. E você vai usar na mesma quantidade, tá? Aqui eu tô usando a manteiga e o óleo. São dois tipos de gordura no mesmo bolo. Por quê? Porque cada tipo de gordura tem a função diferente, vai desenvolver funções diferentes na sua massa de bolo. Então bora lá, vamos olhar aqui esses dois tipos de gordura. A manteiga é uma gordura de origem animal, é feita através do leite, né? A gente tá usando manteiga do leite da vaca. Então é feita de uma gordura animal. Ela em temperatura ambiente, ela fica macia. Se ela for muito quente, tipo, se ela for colocar no micro-ondas, ela vai derreter. Mas na geladeira ela vai ficar durinha. Então o que isso vai causar no meu bolo? Ela vai me dar, além de uma textura muito macia e dar um bolo bem estruturado e extremamente saboroso, porque a manteiga é muito saborosa, ela vai dar estabilidade para sua massa, porque a manteiga dentro da geladeira ela fica firme e no nosso bolo ela vai causar o mesmo efeito, ela vai deixar o seu bolo mais durinho dentro da geladeira. É um problema? Não é um problema. Por quê? Porque a gente vai umedecer a nossa massa do bolo. Se você pegar um bolo amanteigado puro, sem umedecer ele e colocar dentro da geladeira, com certeza vai ficar um bolo bem durinho. Mas no nosso caso não vai ficar, porque como eu disse, na hora da montagem a gente vai umedecer e a gente vai falar sobre tipos de caldas diferentes. E outra gordura que eu vou utilizar aqui é a gordura vegetal. Eu estou usando óleo de canola, você pode usar óleo de canola, óleo de milho, você pode usar até óleo de soja. Acontece que eu não indico muito óleo de soja porque ele deixa um sabor residual muito forte. Apesar de ser o óleo mais barato, né? Eu vou entender e não vou te julgar caso você queira usar óleo de soja, tá? E a quantidade é pequena, então talvez não vai interferir tanto no sabor.
O óleo, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode fazer uma pergunta: Maria, eu posso substituir a manteiga pelo óleo? E eu vou te falar que não, porque senão vai ficar um bolo muito gorduroso, vai ficar um bolo oleoso. Aí você pode falar: meu bolo ficou extremamente úmido. Não, ele ficou extremamente oleoso, que às vezes você pode pegar ele na mão e ele ficar tipo meio que com a mão brilhando, de tanto que ele vai ficar oleoso e vai ter um excesso de gordura, porque ele não vai derreter facilmente. E uma coisa importante, o óleo e a manteiga, eles têm pontos de fusão diferentes. O que isso significa? A manteiga, ela é muito mais sensível, então ela derrete com a própria temperatura da boca. Então por isso que você come às vezes um pão com manteiga, ele derrete na boca. Diferentemente da margarina, que o ponto de fusão da margarina é muito maior. Então às vezes por isso você come uma margarina, ela não derrete na boca, ela fica com aquele gosto rançoso, porque não é uma gordura de origem vegetal, é uma gordura de origem animal e que tem em sua composição gordura hidrogenada. E sim, você também pode substituir a manteiga pela margarina. É claro que eu te indico a manteiga porque o sabor é infinitamente melhor, mas também não vou te julgar e não vai te atrapalhar em nada caso você queira usar a margarina. Tudo depende do seu público e do quanto você quer gastar nessa receita. Outra coisa importante se falar na massa de um bolo são os líquidos que a gente usa na massa do bolo. Os líquidos que a gente usa, além deles serem responsáveis por dar sabor no bolo, eles são responsáveis também pela estruturação, porque os líquidos eles vão agir quimicamente com o amido da farinha de trigo e vai ajudar nessa gelatinização do amido. Ele vai fazer com que essa massa de bolo fique estruturado, porque se não tiver líquido na receita, se for só farinha de trigo, fica um bolo extremamente seco e ele não vai formar aquele bolo fofo e úmido, só vai ficar tipo um bolo seco, né, duro. Então por isso que a gente acrescenta líquidos. E os líquidos podem variar: água, suco, leite, iogurte, enfim. Aqui eu estou usando 2 tipos de líquidos. Eu estou usando o leite e um pouco de creme de leite. Só que o creme de leite ele vai entrar aqui não só como também um agente de líquido, ele vai entrar também com um pouquinho de gordura. E por que eu estou usando o creme de leite? Porque o creme de leite vai dar um sabor extraordinário para nossa massa, vai ficar aquela massa que derrete na boca, vai trazer umidade para nossa massa do bolo e vai trazer uniformização da massa do bolo. Então vai ficar aquela massa com as migalhinhas todas pequenas, sem muito buraco no meio da massa. Você vai amar. E eu quero te fazer aqui também, durante o nosso processo, eu quero fazer um segredo também. Existe um líquido que talvez alguns conheçam, alguns não, chama buttermilk. O que é buttermilk? Traduzindo do inglês para o português, nada mais é do que um leitelho. É tipo um subproduto do leite. Às vezes, na produção do queijo, vamos imaginar, leite, queijo, manteiga, porque tudo vem do leite. Quando você faz o creme de leite, aquele creme de leite fresco, perfeito, que você compra na parte gelada do supermercado e bate ele na geladeira, ele vai virar um mousse. Mas se você continuar batendo esse mousse, ele vai virar uma manteiga, porque a gordura do creme de leite vai separar do soro do creme de leite. Então vai ficar manteiga e esse soro do leite. Esse soro do leite é chamado de leitelho ou buttermilk. Esse buttermilk ficou muito famoso, é muito utilizado e é muito reconhecido nos Estados Unidos. A gente trouxe essa técnica dos Estados Unidos pra cá. Só que o buttermilk dos Estados Unidos, eles não usam o soro do leite apenas. Tipo assim, é um buttermilk fabricado e cultivado. O que significa ser cultivado? É como se fosse o nosso iogurte. O iogurte é um leite cultivado. Então é por isso que ele é mais parecido, o buttermilk dos Estados Unidos, recebe ele um pouco mais que o iogurte. Só que ele tem um pouquinho mais de gordura do que tipo o nosso buttermilk. Aqui a gente consegue fabricar o nosso próprio buttermilk fazendo o seguinte: misturando o leite integral com o suco do limão ou às vezes mesmo com o vinagre, tá? Aqui eu vou fazer uma outra técnica. Eu não vou fazer o buttermilk tradicional, que é misturar o suco do limão com leite. Quando você faz isso, ele talha. E essa acidez desse buttermilk faz com que a massa, com que o glúten se amacie mais, então fique uma massa mais aveludada, mais gostosa de se comer, que derrete na boca. Eu não vou fazer isso, eu vou acrescentar, em vez de acrescentar o limão no leite, fazer o tradicional buttermilk, eu vou acrescentar o meu limão no meu creme de leite, tá? Então vamos misturar o meu limão com o meu creme de leite. Vou misturar e ele vai dar uma talhadinha. E é realmente isso que eu quero. E por que ele talha? Porque a acidez do limão é quimicamente tipo uma experiência científica, assim, sabe? Química. Porque quando a acidez do limão encontra com o leite, que é um elemento base,
ele vai talhar e é normal. E a gente quer que realmente talhe, tá vendo? Então fica parecendo uma coalhadinha, ó. Então eu vou deixar ele reservado aqui. E agora, enquanto ele fica reservado aqui uns 5 minutinhos, eu quero explicar o processo que nós vamos fazer, o tipo de massa que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma massa que eu chamo de massa híbrida. O que significa essa massa híbrida? Significa que eu vou misturar 2 tipos de gordura. Gordura da manteiga e a gordura do óleo. Quando a minha massa eu chamo de massa manteigada, significa que ela só vai manteiga na sua composição. Quando eu chamo o meu bolo de massa chiffon, significa que eu coloquei a gordura como o óleo. É uma gordura líquida, em temperatura ambiente. Eu coloquei alguma gordura líquida, principalmente o óleo, é uma massa chiffon. E quando não tem gordura nenhuma na minha massa do bolo, e praticamente eu nem uso fermento em pó, é a massa pão de ló. De todas essas massas, a massa que eu mais gosto para os bolos decorados com ganache são a massa manteigada e a massa chiffon. Por quê? Porque elas são mais estruturadas, ela aguenta o maior peso. A massa pão de ló, como ela é uma massa mais fofa, mais leve, ela não suporta tanto peso assim dos nossos recheios, da nossa decoração de ganache, que é um pouquinho mais pesada, e isso pode comprometer totalmente a estrutura do seu bolo. Então aqui eu vou te dar uma massa híbrida perfeita, que mistura a umidade da massa chiffon com a estrutura da massa manteigada e o sabor da massa manteigada. E ainda eu vou te ensinar um outro segredo aqui, que assim, pra mim é a melhor parte dessa massa. Pra gente fazer a fabricação dos nossos bolos, seja ele chiffon ou amanteigado, existem alguns métodos de preparo para a massa do bolo. Esses métodos de preparo são conhecidos principalmente como método cremoso, o método direto e o método espumoso. O método cremoso nada mais é do que você bater na batedeira a manteiga com açúcar. Daí quando você bate, cria uma aeração na massa que faz com que esse creme fique fofo. É acrescentado um monte de ar nessa bateção aí, nessa bateção mecânica. É acrescentado um monte de ar que forma um bolo amanteigado. Então para fazer o bolo amanteigado, você usa o método cremoso. Para fazer o método chiffon, por exemplo, o bolo chiffon, você usa o método direto. O que é esse método direto? Nada mais é do que você misturar em 2 vasilhas os ingredientes secos, os ingredientes líquidos, você mistura, depois mistura em um só passo. Ou também é conhecido como método poço, né? Porque você faz um pocinho ali nos secos, só acrescenta o líquido e mexe. Ou também é conhecido como método manual, porque às vezes você nem precisa de batedeira, é só você misturar manualmente os secos com os líquidos. Então o método direto tem esses 3 nomes: método direto, método manual, método poço. Qualquer um desses 3 nomes é um método direto. Vou te dar um exemplo de bolo de método direto, o bolo de cenoura. Você não usa ele necessariamente manual, mas você bate no liquidificador os molhados, depois você só mistura manualmente com os secos. Então em 2 passos você fez um bolo rápido e direto. E o método espumoso, que geralmente é feito para fazer os bolos pão de ló e bolo genoise, que é o seguinte: você bate os ovos, cria uma aeração ali nesses ovos através da fermentação física e mecânica. O que é a fermentação física e mecânica? É quando você mecanicamente, através da batedeira, acrescenta ar no seu bolo, acrescenta ar na massa do seu bolo e ela dobra de volume. O verdadeiro pão de ló, ele nem sequer vai gordura e muito menos ele vai fermento em pó. Então se você viu alguma outra variação, tipo assim, foi fermento em pó, foi alguma gordura e chamou de pão de ló, não é aquele pão de ló tradicional, não é aquele pão de ló verdadeiro, 100% original, tá? E eu quero te ensinar hoje um 4º método, que não é nem o cremoso, não é nem o direto, não é nem o espumoso. É o método cremoso invertido, ou método inverso. O que significa isso? Você, ao invés de ser tradicionalmente o método cremoso, que você vai bater na batedeira o açúcar e a manteiga, criar aquele creme fofo, depois acrescentando os outros ingredientes, a gente vai fazer o oposto. A gente vai misturar os secos, vai acrescentar a farinha de trigo, o açúcar junto com a manteiga, bater eles e depois acrescentar os líquidos de uma só vez. E por que nós vamos fazer esse método inverso? Esse método inverso ele foi criado por uma americana e ele é um dos métodos mais seguros na fabricação do bolo. Ele é o que vai dar, tipo assim, é o que tem menor margem de erro. E por quê? A partir do momento que você bate a farinha de trigo junto com a manteiga vai encapsular a proteína da sua farinha de trigo, vai encapsular a farinha de trigo e vai fazer com que ela não se desenvolva tanto no forno, se desenvolva tanto no calor. Então ela não vai ficar
Porque o perigo da gente fazer uma massa de bolo é bater demais a massa de bolo e o glúten se desenvolver demais e ficar aquela massa extremamente dura e rígida. O único lugar que a gente gosta que o glúten se desenvolva, às vezes, é no pão, é na pizza, de uma massa de pizza, é na massa do macarrão. No bolo, a gente tem que trabalhar muito pouco esse glúten, porque senão fica uma massa dura e rígida e embatumada. E quando a gente faz esse processo inverso, a gente encapsula a farinha de trigo, o glúten, para que ele não se desenvolva muito com os outros ingredientes. Aí depois, no último processo, a gente vai acrescentar de uma só vez todos os líquidos, porque aí sim os líquidos vão ficar livres, leves, soltos, literalmente, para reagir apenas com o açúcar. Os líquidos não vão agir somente com os líquidos, vão agir mais com o açúcar. Então, o glúten vai ficar assim, ó, fofinho, livrezinho e vai formar um bolo com poucas migalhas. É o bolo que vai ter menos barriga. É claro que, para ter menos barriga, eu ainda vou te passar algumas dicas durante o processo, principalmente na hora de assar, e você vai ter um bolo uniforme. Sabe às vezes quando você assa o bolo que ele fica com muitos buracos na massa do bolo, com muitas cavidades? Essas cavidades às vezes significam várias coisas. Excesso de ar, que você não bateu a massa direito, o açúcar que não se dissolveu direito, lá no forno ele se dissolve e forma aquela cratera. Aqui você vai ver que vai ficar um bolo muito mais uniforme, com menos buraquinhos. Pode ter alguns buraquinhos, mas ele vai ficar com menos buraquinhos. Ah, e esqueci também um detalhe, tô olhando aqui que tem o ovo. O ovo ele vai funcionar também como um agente estabilizante da sua receita. Então ele vai funcionar com a gema, vai trazer a gordura e a clara de ovo vai trabalhar na umidade do seu bolo. Eu acho que esqueci mais algum. Ah, e claro, por último, o fermento em pó. Sem fermento em pó, o seu bolo não vai crescer, não vai ficar fofinho dentro do forno, tá? Eu acho que eu falei tudo, mas se eu esquecer alguma coisa durante o processo, eu vou lembrando e vou comentando com você. E antes de a gente colocar a mão na massa, eu quero só te lembrar o seguinte: eu quero que você foque aqui não anotar a receita, mas eu quero que você anote um método de preparo, todas as dicas, todos os pulos do gato que eu tô te falando, todo esse conhecimento teórico que eu tô te dando. Porque a receita, novamente, vai ser disponibilizada em PDF bonitinho pra você. E pra você acessar a sua receita, o seu PDF, o que você tem que fazer? Aqui embaixo desse vídeo tem um número do WhatsApp, você vai salvar no seu celular, você vai criar este contato. Você pode chamar Equipe Marília, Equipe Jornada da Boleira da Ganache, você chama como você quiser. Mas salva o contato no seu WhatsApp e chama a nossa equipe lá no particular, que eles vão enviar um por um o nosso e-book para não correr o risco de ninguém ficar sem, tá bom? Então, bora agora literalmente para colocar a mão na massa. E antes de colocar aqui os ingredientes na batedeira, eu quero reforçar o seguinte: eu sei que tudo que eu te passei aqui foi muito conteúdo, até porque a gente está literalmente desvendando o reino das ganaches, né? E caso tenha ficado alguma dúvida, caso você queira voltar, sem pressa, no seu tempo, para o vídeo, volta um pouquinho, assiste a parte de novo que eu falei da função técnica de cada ingrediente, porque realmente eu entendo que o que eu passei foi muito conteúdo valiosíssimo, mas eu não quis esconder nada, eu quis passar tudo de forma muito completa, sem esconder segredo absolutamente nenhum para você, tá? Então, com calma, com muita tranquilidade, a gente vai fazer o nosso bolo, ele vai sair perfeito. Eu vou colocar aqui na minha batedeira a minha farinha de trigo, então. É claro que dá pra você fazer usando a batedeira de mão também, não tem problema. A minha é a batedeira KitchenAid, que foi um dos sonhos realizados através da confeitaria, mas eu também tenho uma batedeira planetária Arno. Pode ser que eu vou colocar aqui meu açúcar e a minha manteiga, tá? E vou bater aqui até formar uma areinha molhada. E é essa parte aqui que eu te falei que a gente vai meio que encapsular a farinha de trigo, para que ela não desenvolva tanto a cadeia de glúten lá na hora que estiver assando o nosso bolo. Vou bater devagarzinho, vai voar um pouco de farinha de trigo? Vai voar um pouco de farinha de trigo. Ah, vou também aproveitar e aqui eu já vou colocar o meu fermento em pó, tá? Já vou colocar o meu fermento em pó, que ele já fica homogêneo na massa, já se distribui melhor. Eu só vou parar aqui um pouquinho pra desgrudar a minha manteiga do meu fouet da batedeira. Olha só, bati,
Vou tirar aqui só pra mostrar, mas ficou parecendo uma areinha molhada, bem branquinha. Esse tempo da batedeira, que ficou batendo, é relativo. A minha bateu 4 minutos, porque a minha batedeira é bem potente. Mas talvez pode ser... Até a manteiga tá bem nessa textura aqui, ó, dessa areinha molhada. Sua batedeira de mão vai demorar mais um pouquinho. Mas é isso. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou literalmente misturar todos os meus líquidos aqui no potinho e quebrar os meus ovos aqui. Então olha só o que eu vou fazer. Vou chegar até mais pra cá pra mostrar na câmera. Vou colocar aqui o meu creme de leite com limão, que eu já misturei, talhadinho. Vou colocar o meu óleo. Vou colocar o meu leite. E por último eu vou colocar a minha pasta de baunilha. Eu quero mostrar que eu tô usando pasta de baunilha, é essa daqui, ó. É pasta de baunilha mesmo, vem até com as sementinhas. Eu acho que essa pasta é a melhor escolha, tipo, pra gente fazer o nosso bolo. Por quê? Porque ela rende mais e um pouquinho de pasta já dá muito sabor, já dá outro sabor pro seu bolo, um sabor muito rico. Você pode substituir o extrato de baunilha na mesma quantidade, só que o extrato, ele é muito pretinho, então talvez vai deixar sua massa um pouquinho mais escura. Ou talvez a essência de baunilha, mas a essência de baunilha você usa bem menos, porque ela é bem mais artificial e que tem um sabor muito mais proeminente, sabe? Então eu vou colocar aqui, eu coloco o meu extrato nessas bisnaguinhas aqui, porque eu acho mais fácil utilizar eles. Então eu só vou dar uma misturadinha, pra misturar todas as sementinhas e ó, vou colocar aqui um pouquinho. E ó, misturei todos os líquidos. Eles não vão se juntar muito, porque o óleo não se mistura, né? Tudo bem? Já tá muito cheiroso e aromático por causa do meu extrato. Eu vou deixar ele aqui reservado. E agora eu já vou aproveitar e quebrar os meus ovos. O ideal seria eu quebrar os ovos separadamente, porque caso eu tenha algum ovo estragado, não estrague os que estão aqui. E presta atenção que os meus ovos, muito cuidado você tem que ter com os ovos e com todos os ingredientes. Os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? E os meus ovos também. E os meus ovos, eles são pequenos, eles pesam 50 a 55 gramas, mais ou menos. Só que essa questão do ovo vai estar claramente na apostila, porque assim, Marília, faz muita diferença pesar o ovo? Faz, porque tem ovo que pesa 40 gramas, tem ovo que pesa 60. Então não são basicamente 3 ovos, são 3 ovos de 50 a 55 gramas cada um, porque presta atenção, um ovo de 40 gramas para um ovo de 55 gramas, a diferença é de 15 gramas. Então se você usar 3 gramas, tipo assim, 3 ovos de 50 gramas vai ser 150 gramas. Mas se você usar 3 ovos de 40 gramas, vão ser 120 gramas de ovos. Então vai estar faltando praticamente um ovo na sua receita. Então seriam 4 ovos, não 3. É só importante você pesar os ovos também, tá? Porque essa diferença de ovo faz muita diferença na textura da massa. E só pra gente falar, já que eu falei do ovo pesar, eu quis mostrar assim as balancinhas. Eu tenho 2 balanças. Essa balança aqui profissional, deixa eu mostrar ela. Essa balança aqui profissional, que ela pesa, tipo assim, de todas as gramaturas. Xícaras, ml, gramatura, onça, não sei como é que fala, né? Várias medidas. Só que essa balança foi, não querendo me gabar, mas só lembrando da época que eu estudei na França, a gente ganhou lá quando eu estudei na NSP. Então todos os alunos da NSP têm essa balança. Mas você talvez consiga achar ela na internet. Mas nunca abandonei a minha velha e boa balança, que custa R$25, e chega, se você comprar pela internet, chega em 2 dias na sua casa. Essa balança é eficiente. O máximo que vai acontecer é acabar a pilha dela, mas aí você vai lá e encontra outra pilha que ela já vai ser super útil pra você também, tá? Então, pese todos os ingredientes. Você vai ver que na apostila estão todos os ingredientes com peso, tá? Não vai estar em xícara. Porque a gente quer ser uma boleira, mas a gente quer fazer bolo em casa, tudo bem, mas vai ser uma boleira profissional que faz bolo em casa, tá? E para ser uma boleira profissional, você precisa medir os seus ingredientes. Então, vale a pena o investimento nessas balancinhas, tá? E agora eu vou colocar aqui na minha balança, é só isso praticamente. Vou colocar aqui, vou voltar a bater na velocidade mais baixinha para não esvoaçar tudo, e vou colocar os meus ovos e depois de 2 minutos já vou colocar logo em seguida os meus líquidos e bater por no máximo 4 minutos, você vai ver que a nossa massa vai ficar prontíssima.
vou acrescentar os meus líquidos. Velocidade baixinha da batedeira, justamente para não espirrar. Eu vou parar aqui agora e levantar minha batedeira e vou até tirar o que foi só pra te mostrar. Aí aqui eu vou só limpar a lateral do meu bolo, do meu bowl, pra ficar realmente uma massa bem homogênea, tá? E agora eu vou voltar a bater por mais 1 ou 2 minutos no máximo. Aqui na minha vai ser 1 minuto, porque a minha batedeira é mais forte, só pra realmente ficar bem homogêneo. Ó, a massa perfeita. Olha só a textura dessa massa. Parece um mousse, mas é a nossa massa método invertido perfeita. E agora nós vamos colocar para assar. Agora que eu já limpei minha bancada, a gente vai disponibilizar e distribuir essa massa nas formas. E presta atenção, sim, nas formas. Esse é um dos segredos para o meu bolo crescer retinho, perfeito, a massa ficar branquinha e ter segurança do meu bolo ficar úmido e fofo. O que acontece? Como eu quero fazer o meu bolo com 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio, eu preciso então de 4 discos de massa. Então, ao invés de eu assar um bolo só super alto e depois ir recortando e repartindo esse bolo em vários discos, eu vou assar esses discos de massa separadamente e eu vou te provar o porquê que isso é infinitamente melhor. Ele vai assar muito mais rápido dentro do forno, ele vai crescer muito mais, a massa vai render mais, ele vai ficar mais uniforme, sem barriga e vai ficar uma massa extremamente úmida, porque não vai ficar ressecado, porque a massa do bolo não vai ficar muito tempo dentro do forno. A partir do momento que você coloca uma massa de bolo, a massa do bolo, todo o bolo, em uma só forma, mesmo que ela seja alta, o que vai acontecer? Esses bolos que eu assaria, dividido aqui em 4, eu vou assar em 20 minutos no meu forno. Se eu fosse assar em uma só forma, ele demoraria de 40 a 50 minutos, ou seja, o dobro do tempo, o dobro do gás que você gostaria ou de energia elétrica que você gostaria. E sem contar que o bolo, ele não renderia tanto, ele não cresceria muito, porque falta espaço para ele crescer. É uma massa mais pesadinha, que é uma massa que vai creme de leite, uma massa que vai manteiga, então é uma massa tecnicamente mais pesada, não é um bolo que flui, que cresce muito, né? Então, ele demoraria muito para crescer, ficaria muito dourado na lateral, porque a lateral, como ele vai ficar muito tempo no forno, ficaria muito dourado na lateral, mas o meio tenderia a ficar cru, ou seja, aquele bolo pesadão, aquele bolo embatumado. Marília, eu não tenho 4 formas, o que eu posso fazer? O que eu te indico é no máximo dividir em 2. Ou caso você queira, Marília, eu não estou acostumada a fazer meus bolos com 4 discos de massa, eu estou acostumada a fazer com 3 discos de massa e 2 camadas de recheio. Tudo bem, então você, em vez de usar 4 formas, você vai dividir em 3 formas, tá? Outra coisa que eu lembrei, se você assar um único bolo, ele vai criar uma barriga muito grande, porque vai ficar calor em excesso. E quando fica em alto calor em excesso, forma aquele topo de bolo enorme. Então você vai ter que cortar para ficar um bolo retinho. E você desperdiçar aquele tanto de massa, a barriguinha do seu bolo, é jogar dinheiro fora. Então, assim, eu acho que caso você esteja pensando em economizar, Marina, eu não vou comprar forma porque eu preciso economizar. Você não vai estar economizando, porque você vai estar gastando mais gás ou mais energia, se o seu forno for elétrico, você vai estar desperdiçando massa de bolo, porque você vai ter que deixar o seu bolo retinho. E sem contar que conforme você vai cortando a massa, você corre o risco de quebrar a massa. Cortou a massa, se você não cortar certo, você corre o risco de quebrar. Então, quanto menos a gente trabalhar essa massa, quanto menos ela for cortada, mais certeza e mais segurança você vai ter na montagem do bolo, tá? E vou te provar aqui na prática quanto vai ficar a massa perfeita. Então, nós vamos para o segundo segredo de uma massa perfeita, retinha, todas do mesmo tamanho, é o quê? Pesar a massa do bolo. É um raciocínio simples, mas que muita gente não pensa sobre isso. Eu vou pesar a minha massa crua e vou dividir ela igualmente nas 4 formas, tá? Estou usando forma de 15 centímetros de diâmetro. A minha forma é baixinha, sim, porque não tem necessidade dela ser alta. Mas se você só tiver, tipo, formas altas, não tem problema. É só você colocar o mesmo tanto de massa aqui, tá?
E por que eu tô falando tudo isso pra você? Por que eu tô te ensinando tudo isso? Porque esse é um método que vai te fazer se sentir segura na hora da fabricação do bolo. É fazendo assim que você vai ter um bolo sem barriga, que você vai ter um bolo reto. É assim que você vai garantir que seu bolo não rache, principalmente no transporte para o cliente. É fazendo dessa maneira que seu bolo não vai ter barriga, porque você vai saber estruturar e fazer um bolo certo. Eu sempre gosto de falar que eu gosto de boleiras e de alunas que sempre façam os seus próprios testes na cozinha da casa. Só que antes de você fazer o teste, faça assim, que assim é um método que dá certo. É assim, mesmo que você nunca tenha feito nenhum bolo na sua vida inteira, se você seguir o meu método, você vai conseguir fazer um bolo perfeito. E sem querer dar um spoiler, amanhã, na nossa aula de amanhã, além de eu te ensinar o recheio e a montagem perfeita do bolo, eu vou te falar os 5 pilares para você conseguir fazer um bolo soberano de ganache. Aquele bolo que vai se destacar dentre os outros. Um bolo perfeito, feito em ganache. Então, segue o método, segue exatamente como eu tô te fazendo, que não vai ter erro. Você vai se sentir super seguro na hora de fazer o seu bolo. E eu tô insistindo para que você literalmente coloque a mão na massa, porque é este bolo soberano que vai fazer você receber elogios. Eu quero que você sinta a mesma sensação que eu sinto quase diariamente recebendo elogios a respeito do meu bolo. Nossa, Marília, que bolo gostoso, foi o melhor bolo que eu comi. Essa sensação de ser valorizada pelo seu bolo, pelo seu trabalho, não tem preço. E é este bolo soberano que vai te fazer alcançar esse resultado. E você tem que lembrar que elogio é literalmente uma venda. O elogio, ele vai impactar diretamente suas vendas, porque quando o cliente come o seu bolo e gosta, ele vai te indicar para no mínimo outras 10 pessoas. Então você imagina, uma pessoa gostou, ela vai te indicar para as outras 10, e as outras 10 podem experimentar o seu bolo, também pode gostar, vai virando uma corrente do bem e uma corrente de vendas, uma corrente de dinheiro, porque elogio é igual a venda, que é igual a dinheiro no bolso, que é igual a realização dos seus sonhos. E você pode até estar duvidando, Marília, mas eu nunca vendi um bolo. Gente, o raciocínio é óbvio. Você só vai conseguir poder dizer que você vendeu um bolo se você fizer a primeira venda de um bolo. Ou seja, se você seguir e fazer esse bolo soberano, você pode até vender esse bolo e falar que você vendeu seu primeiro bolo de ganache. E eu vou ser muito sincera, quem me dera se meu primeiro bolo tivesse sido um bolo de ganache de então como esse. Eu nunca que eu tive acesso a todo esse conhecimento que vocês estão tendo agora e muito menos acesso gratuito. Agora, o meu primeiro bolo foi um bolo todo feioso, de Kit Kat. Ele foi enfeitado com laço, sabe aqueles laços que a gente coloca naquela cesta de café da manhã? Horroroso, eu até pedi pra colocar uma foto aqui. Eu achei muito feio e o bolo deu todo errado. O bolo ficou muito esfarelento e o bolo, assim, minha intenção quando eu fiz esse bolo pro noivado, minha amiga falou assim, Marília, tem como você, já que é a madrinha do meu casamento, me dar o bolo de noivado? A minha intenção era comprar e encomendar, mas na época que eu tava sem dinheiro, eu falei assim, vou fazer o bolo, porque na minha cabeça ia sair mais barato eu fazer o bolo. Mas eu nunca tinha feito bolo na vida. Pois eu fui lá, fiz o bolo, saiu infinitamente mais caro porque eu gastei um monte de ingrediente, o bolo deu todo errado. No final das contas, até que eu consegui entregar um bolo lá, mas como eu não tinha noção de rendimento, de quantidade de bolo, o bolo rendeu 2 bolões grandões de Kit Kat. Então só de Kit Kat eu já gastei muito dinheiro que já dava pra ter encomendado esse bolo com realmente uma boleira mais profissional. E meu primeiro bolo foi de Kit Kat. E através desse bolo todo feio de Kit Kat, me renderam 2 encomendas. Agora imagina você que vai fazer um bolo de ganache, lindão, você vai fazer o bolo soberano. Esse bolo soberano, eu quero que você lembre desse nome, porque ele vai transformar a sua vida e pode ser um ponto assim, ó, um ponto chave, vai ser um marco na sua vida de boleira. E você pode até me perguntar de novo, Marina, mas eu não levo jeito pra cozinha, eu não tenho dom pra cozinha, gente. Não se trata de um dom, se trata de um método, de uma técnica que eu estou te ensinando agora. Estou te ensinando passo a passo, eu vou te falar com muita propriedade e sinceridade. Se eu conseguir me tornar uma boleira de mão cheia, você também vai conseguir, porque eu sou super desastrada. Eu sempre fui conhecida na família como uma pessoa super desastrada. Eu tô no restaurante, eu derrubo o suco, na cozinha eu termino, até hoje, eu vou confessar, vou dar o braço a torcer, porque, né? Todo mundo tem uma falha, mas até hoje eu termino de arrumar minha cozinha, eu termino de fazer meus bolos, minha cozinha está uma bagunça. Mas o que importa é que meu bolo está perfeitamente bonito. E o sucesso é treinável, ninguém nasce sabendo. O médico não nasce médico, tem que fazer 6 anos de faculdade, mais não sei quantos anos de especialização. Um advogado tem que estudar 5 anos, de engenheiro civil. E por que você acha que boleira tem que nascer sabendo que boleira é um dom? Nenhuma outra profissão é um dom e a boleira também não é um dom. É algo treinável, você tem que praticar.
Hoje, se você for comparar os meus bolos de hoje com meus bolos do primeiro bolo, vai falar que nem é a mesma pessoa, você vai até duvidar. Mas ainda bem que eu consigo provar que todos os meus bolos foram os meus bolos, porque certamente muita gente podia duvidar. O que eu acho que é realmente importante na vida é você decidir. A decisão vai abrir as portas, a decisão vai mudar o rumo. Por quê? Porque quando você decide, não tem como você voltar atrás. Ou você faz dar certo, ou você faz dar certo. Marília, não tenho clientes. Ninguém que começa tem clientes. Eu que comecei não tinha clientes, mas tudo isso chega até você. Se você também ter as estratégias certas de venda, de marketing, divulgação, se você souber se promover, conseguir atingir os seus clientes corretos, vão ter clientes correndo atrás de você e você vai ter sim a sensação de agenda lotada, agenda fechada, tá? Vai por mim, porque eu quero que você literalmente coloque em prática tudo isso que eu tô te ensinando, exatamente o passo a passo. Aprenda a fazer o básico primeiro. Tenha a humildade de fazer o básico primeiro do jeito que eu estou te ensinando. Se depois você quiser mudar algo, aí é o depois. Mas aprenda o básico que você vai conseguir fazer o bolo soberano perfeito. E esse bolo, como eu disse, pode mudar a sua vida, tá? Então, falado isso, eu vou dividir agora minha massa nas minhas formas, tá? E eu quero rapidamente ensinar a untar a forma e eu vou utilizar dois métodos. O mais tradicional, que é manteiga e farinha, que na verdade eu estou usando margarina, porque não precisa você gastar a manteiga, que é um produto muito mais caro, para untar, né? E vou usar também o desmoldante. O desmoldante você escolhe, tipo, né? Tem várias marcas, mas eu estou usando esse daqui e eu quero falar o seguinte. O desmoldante, eu sei que tem muita gente que unta a forma que não gosta de untar a lateral da forma. Eu, Marília, unto a lateral e o fundo. Por quê? Porque quando você unta a lateral, ele tende a dar uma encolhidinha pro meio e fica meio que desgrudando. Ele desgruda automaticamente, porque meio que a gordura repele o bolo e o bolo dá uma encolhida. Eu não vejo problema nenhum nisso, principalmente na montagem. Pelo contrário, eu só vejo vantagem. Por quê? Porque o bolo vai ficar lisinho na lateral. Então é até mais fácil espatular o bolo, porque ele vai ter menos migalha, né, pra ficar grudando na nossa cobertura. Você pode só untar o fundo, que aí o bolo não vai dar essa encolhidinha, mas ele vai ficar grudado nas laterais. Aí você vai ter que passar uma faquinha na lateral e o bolo vai ficar cheio de migalhinhas, né? Porque você vai meio que machucar o bolo. Então, eu vou fazer exatamente como eu faço. Eu quero te mostrar aqui uma coisa muito importante. Eu tô usando, como eu já disse, um aro de 15 e eu sempre gosto de anotar no fundo das minhas formas com esmalte o aro que é, porque na correria você não consegue às vezes diferenciar um bolo de 15 de um bolo de 17, uma forma de 17, porque a diferença é pouca. Olha a diferença. Por que algumas pessoas não gostam de desmoldante? Porque passa muito perto. Quando você passa muito perto, ele fica um excesso de gordura. E esse excesso de gordura meio que frita o seu bolo. Então a casca fica mais durinha. Só que isso aqui é igual ao desodorante. Se você passar o desodorante perto do bolo, você vai ficar com o sovaco, né, como diz em Goiânia, você vai ficar com o sovaco todo esbranquiçado, todo cheio de, todo branco. Mas se você passar na distância correta, então, por exemplo, vamos passar aqui na distância correta, ó, ele vai espalhar muito mais e não vai ficar oleoso demais, tá bom? Então vai ser na medida. E sem contar que vai render muito mais também. Então você não precisa chegar muito perto. O que eu vou fazer? Como eu vou usar 4 formas, eu vou usar 2 com desmoldante e 2 com manteiga e farinha, margarina e farinha. Então como que eu vou untar? Passei aqui na lateral, no fundo só um pouquinho e passei na lateral. Vê? Que é tipo assim, isso aqui, só isso. E ele rende muito. Agora, se for margarina, vou pegar um pincelzinho, vou espalhar no fundo da forma. Aquele velho, bom, tradicional jeito que a avózinha sempre untava, né? E olha que minha avó nem untava com pincel, não. Ela untava, aí esse aqui eu vou deixar você pegar de cima. Ela untava era com o dedo mesmo, pegava o dedo e ia passando assim na lateral do bolo. Pronto, tá todo untado, bem untado. Por que eu unto bem? Porque eu gosto que fique bem lisinho no bolo. E agora, taca ali a farinha. Sim. E depois vai rodando na lateral. Passa para outra forma do mesmo jeito, ó. Aí você vai rodando, tira o excesso e volta pra cá. Ó, 2 formas de margarina e farinha, outras 2 de desmoldante. E agora vamos pesar a massa do bolo.
E eu vou pesar a massa do bolo. Eu acho importante você não deixar a sua massa muito tempo aqui na bancada parada, tá? Porque isso faz com que ela perca um pouco o efeito. Apesar do nosso fermento químico ser de dupla ação, o que significa? Que ela vai agir um pouquinho em contato com o líquido, mas a maior parte do tempo vai ser em contato com o calor. Principalmente o calor do forno, que é em alta temperatura. Mas querendo ou não, ela já está aqui dando uma leve fermentada, porque tem líquido. Então assim, é muito importante não deixar parado, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Eu só tô tarando a minha forma, a minha balança, quer dizer. Tarando é o quê? Tirando a tara, o peso da forma, para ter só o peso da massa, tá? Então, tirei a tara e vou colocar 240 gramas em cada forma. Foi 250, mas vamos ver o que vai dar. Tirei a tara de novo. Na verdade, dá uns 220 para cada. Vou tirar um pouquinho de cada aqui para dar 220. Dá 220, 225 gramas de massa para cada forma, tá? E agora eu vou pegar uma colher e vou espalhar. Ou seja, se você quiser fazer uma massa de 3 formas, em vez de você colocar 220, você vai colocar mais, né? Cada forma. Você vai distribuir em 3. Vou tirar um pouquinho dessa aqui também. Pronto. Igualei as minhas massas e agora eu vou levar pro meu forno. Lembrando que é o seguinte, eu já deixei o forno pré-aquecido, porque eu gosto de pré-aquecer meu forno, para na hora que as minhas massas de bolo entrarem lá, já o calor já fazer com que o meu bolo cresça de forma rápida e uniforme. No meu forno, como é forno elétrico, por convecção, o que é por convecção? Ele tem um ventilador lá dentro dele que distribui o calor. É um forno profissional elétrico. Eu vou assar ele a 150 graus, porque ele é muito potente, por 20 minutos. Se você quiser assar no seu forno elétrico doméstico, eu te indico assar a 160 graus. Ou forno a gás a 180 graus. Coloca 20 minutos, que aí você vai lá, vamos fazer o teste do palitinho ou da faquinha, que é colocar no meio, se sair limpo, tá pronto. Porque pra mim existe teste melhor para saber se a massa do bolo tá pronta, é fazendo o teste, tá? Então eu vou colocar lá 20 minutos e depois de 20 minutos a gente vai voltar e eu vou te mostrar como que a massa ficou prontinha e assada, tá? Acabei de colocar meu bolo para assar, eu já quero tirar algumas dúvidas que eu recebo demais. E a primeira dúvida é: Marília, mas e quando tiver muitos bolos para fazer? Como? Porque presta atenção, eu tenho certeza que a partir desse bolo soberano, você já vai ter muitas encomendas. Então você já parou para pensar como que você vai se organizar, como você vai se planejar para atender cliente 15 bolos por dia? Ou 15, 20 bolos no final de semana? E se você tiver 5 bolos no mesmo horário? E vai por mim, tudo é questão de planejamento. Claro que eu tenho uma metodologia que funciona pra mim, que eu desenvolvi pra mim e que inclusive eu ensino pras minhas alunas rainhas da ganache. Mas o segredo de tudo é você se organizar para que você não deixe seu cliente esperando. Já pensou se o cliente chegar, o horário dele tá pras 4 horas, ele chega e você não terminou de decorar o bolo e ele fica lá esperando meia hora lá embaixo, na portaria do seu prédio, na portaria da sua casa? E é por isso que eu bato na tecla falando que você precisa não só fazer uma massa perfeita, um recheio gostoso e consistente, ao macio, como uma decoração perfeita, mas você precisa aprender a se planejar e a se organizar, porque uma boleira, ela não vai ter apenas um bolo por dia ou um bolo por semana, ela vai ter várias encomendas. E a segunda dúvida que eu mais recebo, inclusive até maior do que essa primeira, é sobre o rendimento. Eu te ensinei aqui uma medida perfeita, inclusive durante todos esses dias eu tô te ensinando receitas e medidas perfeitas para fazer um bolo de 15 centímetros de diâmetro, que vai render um bolo de aproximadamente 2,5 kg de acordo com a minha metodologia. Então eu recebo as seguintes perguntas: Marília, e se eu quiser fazer um bolo de 20 centímetros de diâmetro? E se eu quiser fazer um bolo não tão alto, mas um bolo mais baixo, com menos camadas de bolo? Como que eu tenho que fazer? Como que vai fazer o rendimento da massa? E o que você pode fazer é o básico, que eu gosto de falar mais cientificamente, um nome muito bonito que chama empiricamente. Ou seja, você pode testar. Você vai fazendo, dobra a receita da massa, e quando você dobrar a receita da massa, em dobrar até o fermento em pó. Já batendo uma terceira dúvida aí.
Então você pode dobrar a massa e ver quanto que ela vai render para um bolo de 20 ou para um bolo de 25, ir fazendo os testes, ir anotando. Só que isso pode até te fazer desperdiçar um pouquinho de massa, mas é teste, é questão de empírico. Então a gente que é boleiro não pode ter medo de teste. Mas pensando até nesses desperdícios que eu não quero que ninguém tenha, eu desenvolvi uma planilha completíssima, aliás, uma planilha não, um módulo completíssimo para as minhas alunas rainhas do Ganache, onde eu ensino não só sobre rendimento, a gente tem uma aula sobre isso, como tem uma planilha perfeita, incrível, completa, onde fala exatamente, onde ela só digita o tamanho do bolo que ela quer, que já multiplica para a quantidade de massa que ela tem que fazer, quanto de massa crua ela tem que colocar em cada forma daquele determinado diâmetro. Essa planilha é uma mão na roda e só essa planilha vale assim, vale ouro, de tão preciosa que ela é. E outra dúvida também, não menos importante, é sobre a escolha da massa. Marília, como que eu deixo claro para o meu cliente, como que eu deixo ele escolher a massa que ele vai fazer, que ela vai querer? Eu já vou te falando, quem vai escolher a massa que você vai trabalhar não é a sua cliente, é você. Você que vai testar a várias massas que tem disponível, inclusive vou de novo falar do curso da Rainha do Ganache, porque lá eu ensino várias massas. Eu ensino massa chiffon, pão de ló, amanteigada, de iogurte, red velvet, várias massas para que você escolha a sua massa preferida, porque a minha massa preferida para fazer os bolos de ganache pode ser a massa amanteigada ou a massa chiffon. Só que eu sei que essa questão de massa chega a ser tipo um patrimônio cultural, digamos assim. Por exemplo, eu sei que em São Paulo, no Sudeste, eles gostam mais de massa pão de ló. Mas mais pro Nordeste, a galera aqui do Centro-Oeste, a gente gosta mais de uma massa manteigada. Então eu não posso te obrigar a usar a minha massa preferida. Você pode fazer o seu teste e definir qual massa melhor te agrada e melhor agrada o seu cliente. O importante é você escolher uma massa segura, que não vai te fazer passar apertado, tipo, principalmente na montagem do bolo, na entrega do bolo pro cliente. Uma massa estruturada que atenda todas as nossas exigências e normas de segurança na fabricação do nosso bolo. Ah, e detalhe, um bolo estruturado, fofo e molhadinho, que é tipo o padrão das boleiras rainhas da Ganache. Então, resumindo, quem vai definir a massa que você vai utilizar é você, não é o seu cliente. Você não vai dar a opção para ele, escolha entre a massa pão de ló, massa manteigada e massa chiffon. Não, você vai falar, trabalhe com massa manteigada, escolha o sabor chocolate, baunilha, red velvet. Então você vai falar para o seu cliente qual massa você trabalha, tá? Você não vai dar para ele escolher, porque o cliente é indeciso, vai te dar muito trabalho na hora da produção e vai ficar bem confuso. Então escolha a sua massa preferida que te dê segurança e vá com fé com ela. E agora, bora ver o bolo no forno, que o forno já apitou aqui, vamos ver se o bolo já ficou pronto. Desenformar os meus bolos. O ideal é que você não, quando eu falo que dá uma encolhidinha, é esse aqui, ele desgruda aqui assim na lateral, dessa leve encolhidinha pra dentro, o que eu até gosto porque é mais fácil de retirar. Ó, esse aqui foi untado com farinha e a margarina. A casca fica, esse bolo fica tão uniforme que até a casca ela fica perfeita, assim, sabe? Ela fica mais inteirinha, então ela não fica aquela casquinha quebradiça demais, sabe? Ela fica uma casca bem durinha. O ideal é você não tirar o bolo quente e nem tirar o bolo frio, nem desenformar o bolo frio. Se você tirar a massa com a forma quente ainda, é capaz de na hora que você for desvirar, a massa quebrar, porque a massa tá quente, cheia de vapor dentro dela. Então você tira o bolo, espera uns 10 minutos, coloca a forma em cima de uma bancada, em cima de uma grade, e agora com o bolo morno. Na verdade, eu esperei até mais que 10 minutos, porque como aqui a gente tá na produção, então eu esperei ela mais. Ó, essa aqui vai ser a com margarina e eu vou tirar, ó. E ela deu essa leve grudadinha aqui no fundo, por quê? Porque ela esfriou dentro da forma. Se ela não tivesse esfriado dentro da forma, ela teria saído lisinha por completo. Mas não tem problema algum, até porque esse aqui vai ser o fundinho, então é uma tampinha que não vai fazer diferença. E eu gosto de colocar com essa barriguinha aqui pra baixo, porque daí você vê que ficou um bolo muito retinho, perfeito, e ficou um bolo muito fofo, olha, e mega úmido. A lateral perfeita e na altura perfeita de cada camada que eu quero fazer. Então eu vou colocar esse bolo virado pra baixo, para ele descansar assim virado pra baixo. Então deixa eu ensinar uma coisa legal também, você pode usar a mesma forma, nem precisa lavar.
É só de você passar aqui, ó, um papelzinho toalha, você já tirou e depois é só você untar novamente, tá? Então eu vou fazer isso com todos os fornos, só deixa eu mostrar pra você a diferença, que a gente tirou aqui agora com farinha e aqui agora com o desmoldante. Ó, ficou com a lateral bem lisinha também, ficou a mesma espessura da outra massa, e ó, que massa fofa, que massa perfeita, uma massa, ó, apesar dela tá super fofinha, tanto é que eu aperto, ó, ela fica firme, ó, eu consigo ter uma firmeza pra ela, e é isso que eu gosto nessa massa. Então eu vou colocar aqui pra baixo, vou fazer isso com todas as massas. Olha que a massa chega a fundo, ó. Afunda e volta. Afunda e volta. É uma massa bem fofinha. Mais uma massa, ó. Super estruturada. Ai, meu Deus, como eu amo esse cheiro. Cheiro de bolinho assado na casa inteira. Nossa, esse cheiro me lembra muito a época que eu trabalhava com ateliê lá em Goiânia. Depois de um ano inteiro trabalhando em casa, insanamente, fazendo muitas encomendas de bolo, a minha casa ficou extremamente pequena. E eu que não tinha tido nem tempo de sonhar direito, tipo, com o meu próprio ateliê, um ano depois eu já estava com o meu próprio ateliê, minha mini confeitaria, com a bancada lotada de tortas por encomenda. Eu não conseguia, nem quando eu abri a loja, as encomendas eram tão grandes que eu não conseguia ter a pronta entrega. Não tive tempo nem de treinar funcionário suficiente para ter bolos à pronta entrega. Isso me faz lembrar, assim, eu tenho que falar sobre isso porque é algo que eu realmente vivi, que eu realmente senti, que foi que o plano de Deus para minha vida era infinitamente maior. Enquanto eu buscava apenas um emprego para eu viver ali no meu dia a dia um pouco mais feliz do que eu estava vivendo, Deus tinha algo que eu não só viveria mais feliz, como eu me sentiria extremamente completa, repleta. Por quê? Porque eu descobri, gerou em mim um sonho. Quando eu comecei a fazer os bolos, quando eu me vi, eu já estava no ateliê sonhando com uma confeitaria ainda maior. Mas aí veio outro plano de Deus para minha vida que também foi ainda maior, só que eu só descobri que esse plano foi ainda maior depois, que foi quando eu vim para Brasília. Mas a história de Brasília eu vou deixar para amanhã, porque essa aula vai ficar grande demais. E só concluindo, eu não quero que você esqueça, nunca subestime o que Deus tem para sua vida. O que Ele tem para você é infinitamente maior do que você possa sonhar ou imaginar. Eu, quando eu estava no auge do meu sucesso lá em Goiânia, eu larguei tudo quando eu achei que a minha vida estava indo de vento em polpa, noivando, com o amor da minha vida, sonhando em abrir minha própria confeitaria. Tudo mudou os rumos, tudo mudou os planos de novo e eu vim para Brasília. Mas, como eu disse, essa história de Brasília vai ficar para um outro dia, vai ficar para amanhã, porque senão essa aula vai ficar muito grande, a gente ainda tem muito que aprender, muito a conversar. Mas eu confiei em Deus, no que Ele tinha pra minha vida, e eu te aconselho a confiar no que Ele tem pra você e confiar na sua decisão. Confiar que a sua decisão está alinhada ao coração de Deus. E agora nós vamos para quase o finalzinho da nossa aula, que eu vou te ensinar a armazenar esse bolo. Eu quero que você entenda que esse cronograma de aula, ele tá nessa loja por um motivo, para você seguir exatamente como eu tô te ensinando. Então, por exemplo, hoje a gente fez a massa e lembra do seu desafio, tá? Que você vai fazer todo o processo do bolo soberano comigo para você postar no seu feed, marcar as hashtags que vão estar disponíveis aqui embaixo desse vídeo para você concorrer a esses 3 prêmios. Então, para você conseguir participar do desafio, você precisa seguir a lógica de todas as aulas, seguir todo o passo a passo, todo o método que eu tô te ensinando e não faltar nenhuma aula. Na aula de hoje a gente aprendeu a fazer a massa, por quê? Porque você vai fazer a massa hoje, deixa ela descansar, você vai armazenar como eu vou te ensinar agora. E amanhã nós vamos aprender o recheio e vamos a montagem do nosso bolo. A gente vai também falar sobre calda, sobre as vantagens e desvantagens de cada calda, quanto que vai usar em cada calda, quanto molhar de cada bolo, que eu sei que essa é a dúvida de muita gente também. Então, segue a logística, segue o cronograma que você vai conseguir participar do desafio. E eu tô ansiosa por esse desafio.
Nossa última vez que a gente fez esse desafio, muita gente participou, foi incrível. Muita gente orgulhosa, porque pessoas que nem acreditavam que conseguiriam fazer seu próprio bolo, fizeram bolos maravilhosos. E dessa vez você vai conseguir fazer um bolo soberano de ganache. Ó, eu tô apanhando aqui do saquinho, mas eu comprei esses saquinhos de bobina que a gente vê nas casas tipo de embalagem. E eu desenformei o meu bolo aqui no papel manteiga, mas você pode desenformar ele no papel manteiga não, no papel toalha, mas você pode desenformar ele no papel manteiga. Eu vou colocar 2 discos de massa por saquinho. Eu não vou colocar muito disco de massa dentro um do outro. Eu vou colocar assim, pra não pesar muito, tá? Então, eu vou só rodar e vou deixar assim guardado no cantinho, tá? Eu poderia congelar essa massa congelada ela dura até 90 dias, mas congelada no freezer, tá? Que a temperatura é mais baixa. No seu congelador, que é a geladeira da sua casa, ela vai durar aí por, em média, 30 dias e você pode congelar desse mesmo modo, bem embalada no saquinho. Se você quiser, passa até outro saquinho, porque caso esse saquinho rasgue, não vai entrar nenhum cheiro residual, nenhuma umidade no seu bolo que vai atrapalhar a estrutura do bolo, tá? E pode guardar na geladeira também. Aqui eu vou deixar em temperatura ambiente porque Brasília tá ameno, tá? Tipo chovendo, então tá uma temperatura gostosinha. Se tivesse muito calor, eu levaria tranquilamente pra geladeira e usaria ela no outro dia, tá? Ela geladinha mesmo. Se você levar pra geladeira, no outro dia você vai usar ela geladinha, sem problema nenhum. E eu vou guardar o Zé. Ai, Maria, eu não tenho esse saquinho, pode passar papel filme, tá? Só toma cuidado que quando você for passar o papel filme, às vezes você pode meio que abaçar o bolo e fazer ele perder o formato. Então cuidado só pra você não amassar, tá? O seu bolo e não fazer ele perder o formato. Guardei, girei. Se quiser até colocar um durexzinho ali. E agora tem as duas massas bem guardadinhas, bem guardadas da umidade, que ela vai conseguir chegar perfeitamente até amanhã, tá? Então é isso que eu queria ter te ensinado hoje. Eu quero te agradecer a sua participação, o seu comprometimento, que eu tenho certeza que você vai querer participar do desafio. Inclusive, eu vou bater na tecla de novo, eu vou insistir, ser prolixa. Faça parte do desafio, mas faça parte do cronograma. Se você deixar para fazer a massa depois, você não vai respeitar o tempo de descanso do seu bolo, você não vai respeitar o processo e você vai correr o risco do seu bolo. Então, faça a massa hoje ainda, lembrando que todos os ingredientes, a receita completíssima já está disponível para você. É só você chamar a nossa equipe no WhatsApp, que eles vão te enviar assim, individualmente para não correr o risco de ninguém ficar sem esse PDF. Corre lá, pede o seu PDF e lembrando, se você tiver gostado da nossa aula, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário também lá no meu Instagram, em Falando no Instagram. Corre pra lá, porque eu quero, além do seu comentário, eu quero que você fique ligada lá, porque lá eu também vou passar algumas novas direções. A gente também vai ter live, plantão de dúvidas durante essa semana. E tudo que eu vou falando a respeito da nossa formação Boleira da Ganache, eu vou passar por lá no meu Instagram. Combinado? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Só deixa eu fazer um breve spoiler do que você vai aprender amanhã. Hoje eu te ensinei a massa, amanhã eu vou te ensinar 3 sabores de recheio que vão combinar perfeitamente com essa massa. Recheios cremosos, consistentes e maravilhosos. E nós vamos fazer uma montagem segura e você vai saber de uma vez por todas a quantidade de calda e qual tipo de calda que você tem que usar para cada camada do seu bolo. Então, não perca amanhã, porque amanhã estará imperdível. Então, eu te vejo amanhã. Um beijo e até mais. Complexo aí no final, que a minha grávida. Só um minutinho, gente. Veio Manaus aqui e já tá indo embora. Ai, Jeová.